Deputado Elmar Nascimento do DEM, para conversar com a gente agora. Deputado, muito bom dia. Qual a avaliação que o senhor faz aí desse cenário da CPI da Covid? São surpresas e notícias estarrecedoras que a gente está vendo aí, hein, deputado? Bom dia, Zé Eduardo. Prazer falar contigo, teus ouvintes. Bom dia. CPI é aquela velha história, né? A gente só sabe como começa, não sabe quando termina. O fato é que tem que se investigar tudo e quem fez qualquer tipo de coisa errada, que seja punido. Certo. O que o senhor está vendo ali lhe surpreende, deputado Elmar? Olha, é difícil alguma coisa surpreender a gente mais na vida pública, né? Tudo que a gente tem visto. O pior é que às vezes contamina e você tem uma maioria de pessoas que são corretas, que querem e estão lá trabalhando para assegurar melhores condições de vida para as pessoas e termina que esse tipo de fato contamina todo mundo e o povo começa a achar que todo mundo é igual e não é. Infelizmente, a gente tem que tomar as providências no sentido de punir quem cometeu algum erro, algum excesso, algum crime. Punir, e a Câmara não tem se furtado a isso. Você olha que num passado recente, até presidente da Câmara foi cassado. Acho que tem sido o poder mais transparente de todos. É chegar até o fim e punir, doa quem doer. O deputado já está na estrada aí na campanha para ano que vem ou não? Está cedo para fazer campanha? Não, tá cedo. Eu estou indo para o escritório, era para falar com vocês direto de lá, mas eu peguei um engarrafamento grande aqui na Paralela. Tá parado. E aí começamos aqui pelo carro mesmo. Deputado, recentemente o prefeito Bruno Reis, ele tem tomado atitudes assim, independente de qualquer coisa, né? Todo mundo sabe que ele é aliado fortíssimo do ex-prefeito Assemineto, mas ele tem tomado atitudes e decisões dele, mostrando a personalidade e no momento que estamos aí, né, numa luta contra a pandemia, ele não está medindo a vaidade e assim a base, ele tem que salvar o povo dele, ele tem, pelo menos eu avalio assim, atitudes tomadas em prol da população. Agora ele teve ao lado do governador João Dória. Há 20 dias atrás ele esteve ao lado de João Roma. Duas figuras ilustres, mas o extremo aí do ex-prefeito Assemineto. Como é que o senhor viu aí essa tomada de posição do prefeito Bruno Reis? O Bruno é um sujeito extremamente leal, a Assemineto sabe disso. Isso foi uma das características que fez o escolher, mas não tem que ser subordinado. Ele não tem chefe, ele é prefeito da cidade de Salvador e tem que mostrar a que veio, mostrar serviço. E como prefeito, ele tem que manter relações institucionais com o governo federal, com o governo do estado e com outros atores da política que possam ajudá-lo a Salvador. Agora, falei com ele há uns 10 minutos atrás, na quarta-feira eu estou levando ele ao presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, com alguns prefeitos de capitais e grandes cidades, já por conta de algumas dificuldades que eles estão tendo, sobretudo com referência a transporte urbano. A conta está ficando muito alta para os médios e grandes municípios, e com relação à educação, por conta da pandemia e sem aula presencial, está muito difícil que os prefeitos tenham condições de poder cumprir o mínimo constitucional de 25% do investimento em educação. E tem uma proposta de emenda constitucional do deputado Carlos Sampaio de São Paulo, que procura juntar o mínimo constitucional da saúde com o da educação para que um compense o outro, de forma que um bom gestor não seja punido efetivamente por conta de que na pandemia eles não puderam dar todo aquele apoio que é necessário. Por exemplo, com o transporte escolar, que é um gasto vultuoso, e os prefeitos não estão fazendo esse tipo de gasto, porque a aula não está sendo presencial. Então, agora, deputado, você acredita que o que está acontecendo em Brasília hoje, já mudando, já voltando para Brasília, eu vou lá e volto. O que está acontecendo em Brasília hoje desgasta o presidente da República e muito para uma reeleição, e a gente está vendo aí, através de pesquisas, deputado, o crescimento do ex-presidente Lula e também a rejeição do presidente Bolsonaro e Ciro aparecendo.
O Mandetta também, eu li hoje que o Mandetta vai ser o candidato de vocês, do DEM, não sei se eu estou errado, mas eu leio muito. Queria que o senhor falasse sobre esses três assuntos. Olha, são todas pré-candidaturas, né? O Mandetta é um nome de altíssima qualidade, está colocado, nada que não possa ser retirado lá na frente, em prol de uma terceira via. Se sai aí dois, Mandetta, Dória, Eduardo Leite, Ciro, vários candidatos com uma terceira via, os extremos vão terminar disputando o segundo turno, que eu não sei se é a melhor coisa para o Brasil. Quanto ao presidente, sempre a eleição presidencial no Brasil se deu muito vinculado à economia. Quando a economia vai bem, o presidente se reelege. Esse ano nós temos outras coisas que precisam ser ponderadas e vão ser postas na balança. Essa questão da pandemia, que afetou a vida de muita gente morreu, é claro que isso vai ter um peso muito grande no futuro. Nós temos todos os problemas advindos disso aí e as comunicações que o presidente faz. Hoje mesmo a imprensa dá notícia aí de uma postagem na rede social falando sobre um possível chantagem que estaria sendo feito contra um alto membro do judiciário. Assim, algumas postagens e algumas falas do presidente que ele mesmo vai se atrapalhando. Mas tem muito tempo pela frente ainda, o presidente Lula está posto no melhor momento dele, é uma figura muito forte também, mas eu não acredito que esse seja o melhor caminho para o Brasil. Um passado recente que destruiu a nossa economia e cheio de problemas. Vocês sabem que o presidente não foi inocentado, o processo foi anulado por conta de falhas processuais. Mas e os bilhões que foram devolvidos aí aos cofres públicos? Eles estão lá. Alguém desviou, alguém patrocinou isso, alguém preencheu o Estado para roubar. Isso aí não dá para a gente desfazer. E tudo isso vai ser posto na campanha. Não sei se esse passado recente seja uma coisa boa de ter de volta para o Brasil. Tudo isso vai ser discutido. Mas tem muito tempo pela frente ainda. Agora, deputado, esse reflexo que a gente está vendo aí para a Bahia, esse cenário de hoje, o Lula, em algumas pesquisas, já aponta como primeiro turno, né? 23% do eleitorado de Bolsonaro está pulando para Lula. Me explica uma coisa, qual o reflexo direto que vai dar aqui na Bahia, no cenário que temos aí Wagner, ACM Neto e temos também o João Roma aparecendo? Olha, sinceramente, Zé Eduardo, você sabe que eu sou muito sincero quando coloco as coisas. Acho que não vai ter influência que sempre houve historicamente. O Neto, quando foi candidato a primeira vez a prefeito, na segunda vez que ganhou as eleições, ele fez um discurso de dizer que Salvador podia caminhar com as próprias pernas e provou que estava certo. Foi o melhor prefeito de todos os tempos. É por isso que se reelegeu e elegeu o sucessor dele, mostrando que você podia ter um presidente da República que não era do mesmo partido, enquanto o PT apostou justamente no contrário. Outro dia, um desembargador federal amigo meu veio a Salvador dar um curso na Polícia Federal. E aí eu jantei com ele outro dia, ele me disse que achou interessante que todo o táxi ou Uber que ele pegou, ele perguntava ao sujeito em quem ele tinha votado para prefeito, o cara dizia Semineto, e para governador Rui Costa. Então o povo está ligando muito para esse negócio de partido, não quer saber bons gestores. É por isso que tanto o Rui quanto o Neto são bem avaliados. Eu acho que essa eleição vai ser muito das pessoas. A pesquisa de opinião está mostrando isso. E interessante que você vai ver aqui na Bahia muito voto do Lula casado com o voto com a ACM Neto. O Lula tem uma relação muito forte, uma empatia muito grande com o povo baiano e nordestino. E agora, eu acho que depois de 16 anos e do tipo de gestão que o prefeito ACM Neto fez aqui, está na hora da gente exercer aquele que é o maior princípio da democracia, que é a alternância de poder, e o povo baiano, com toda a sapiência, vai fazer isso com muita tranquilidade. Sinceramente, eu não enxergo candidatura no João Roma. Eu tenho por ele o maior apreço, mas não vejo nele densidade política nem eleitoral
para ser governador da Bahia. Ele começou agora pelas mãos do Assemineto, vai ter que refazer toda a base de apoio dele. Quase que metade dos votos dele foi em Salvador. Vai ser muito difícil ele repetir isso. Se eu estivesse no lugar dele, estava procurando reconstruir minha base para eleger deputado federal, porque se deixar a soberba subir a cabeça, daqui a pouco ele não se elege nem deputado. À vista aí outras pessoas com habilidade, como Embaçaí era ministro, braço direito do presidente da República, e perdeu a eleição para deputado federal. Já vi senador da República disputar depois o mandato de deputado federal e perder. Então, se colocar, se deixar a soberba atrapalhar, eu acho que é hora da gente juntar forças. Se o adversário comum nosso é o PT, a gente tem que trabalhar para estar todo mundo dentro do mesmo palanque. E, meu amigo, tem uma coisa que para mim cala muito. Gratidão é memória do coração. E ninguém pode apagar o fato de que o João teve um eleitor só, que foi o Assemineto. Ele não tinha voto nem para ser vereador, quanto mais deputado federal. Eu acho que na hora H ele vai botar no coração e isso vai pesar e ser grato a quem o colocou na Câmara dos Deputados. E se não fosse deputado hoje, ele não seria ministro. Pois é, aí está o X da questão. Pelo que eu estou percebendo, inclusive na cabeça do Twitter dele, também do Instagram, ele já se coloca como pré-candidato a governador e começa a bater pesado. Ele foi para a linha de pau, de peso, contra o governador, o ex-governador Wagner, que também é o pré-candidato, e também o ex-presidente Lula. O senhor acha mesmo que existe uma gota de possibilidade dele fazer essa reconstrução com a base, com vocês, com o ex-prefeito Assemineto? O senhor acredita? O senhor tem conversado com o João Roma, deputado Elmar Nascimento? Olha, eu converso sempre, levo prefeitos lá. Essa questão, eles sempre tiveram uma relação muito próxima, quase que familiar, e eles mesmos que vão resolver isso. Tem uma coisa na vida que eu já aprendi, sobretudo na vida pública, Zé. O povo gosta da traição, não gosta do traidor. Se o sujeito pegar a pecha de traidor, ele não se elege mais a nada. Eu acho que é colocar de lado qualquer tipo de suscetibilidade, qualquer tipo de desavença que porventura tenha tido. Ninguém é obrigado a ter amizade pessoal com ninguém. Agora, dentro da política, a relação política, nós somos obrigados a colocar acima de tudo os superiores interesses da população baiana e brasileira. Se o melhor para a população baiana é nós todos estarmos juntos, vamos superar nossas diferenças. Nós temos. Eu tenho com o Neto, tenho com o Roma. Entre si, os dedos da mão, da mesma mão não são iguais. Os irmãos não pensam, às vezes, da mesma forma. Isso não quer dizer que a gente precise estar brigando o tempo todo por conta de vaidade pessoal. É colocar isso de lado e, como eu já disse, repito, botar o interesse maior da população. Se o candidato mais forte para derrotar um projeto de poder que está há 16 anos no poder e que é muito forte, que é o do atual governo, aquele que representa melhor a possibilidade de mudança é o Assemineto, vamos todos com ele para poder fazer essa alternância. Eu estou seguramente informado, aí é a cabeça do repórter, meu querido deputado Elmar Nascimento, que o senhor já está no PSL e que o senhor está... Hein? Não, ainda não, porque só na janela, né? Senão a gente perde o mandato. Eu sei. Só vai ter essa possibilidade a partir de abril do ano que vem, mas está tudo alinhavado nesse sentido. Tudo alinhavado. E que eu soube que o senhor já está com o pé lá dentro e que o senhor estaria levando Geraldo Júnior para ser candidato a deputado federal. Ele que é presidente da Câmara, que é forte, inclusive. Seria um bom nome, deputado? Excelente nome, o Geraldinho é meu amigo de muitos anos, desde a época do Vieira, fomos contemporâneos, eu tenho uma relação pessoal muito próxima com ele, mas eu nunca faria um convite a uma pessoa que está afiliada em outro partido, sobretudo porque eu tenho uma relação de amizade muito grande com o Lúcio Vieira Lima. Se fosse para fazer algum movimento nesse sentido, a primeira pessoa que eu ligava era para o Lúcio. Uma relação, eu gosto muito dele. Entendi. Perguntas aí, aliás, tem uma para fazer aqui para o deputado Elmar Nascimento. Deputado, em relação à vacinação, com tudo que está acontecendo, né? A vacina já poderia ter sido colocada em prática há muito tempo atrás. Não há como dizer que o presidente negou tudo isso,
apostou na cloroquina, apostou erradamente, foram 516 mil vidas. O senhor teve Covid, que o Bruno me disse, o prefeito me disse que estava, inclusive, com o senhor no dia do jantar. Não foi isso mesmo? O senhor teve Foi Covid? isso. Foi, você teve Covid. A gente não poderia estar na situação melhor, deputado Elmar Nascimento? Contra fatos não dá argumento. Essa posição negacionista do presidente da República é conhecida e ele repete todo dia. Às vezes, de vez em quando, ele ainda fala novamente na cloroquina. É claro que isso tem consequências e poderá, inclusive, ser o principal fato a complicar a reeleição dele. Ele vai pagar o preço da escolha que ele fez, não tenho dúvida disso. Pois é, esse preço o senhor já sente em Brasília? Os bastidores de Brasília que pega fogo, né, deputado? Me conte aí. Você já começa... Hoje falam que ele está completamente sentado no colo do Centrão, que aí é que é o perigo, né? Olha, não tem muita. Está todo mundo muito cientificado em Brasília que, independente de quem veio a ocupar o poder, seja o presidente Bolsonaro, seja o ex-presidente Lula, seja uma terceira via apoiada por alguns partidos de centro, seja quem for que ocupar, a gente não pode deixar o país como um legado, um país de terra arrasada. Nós temos votado todas as medidas sanitárias necessárias para poder passar logo por essa questão da pandemia e também medidas com relação à retomada do crescimento econômico. Todos os países do mundo estão se preparando para isso. Os Estados Unidos lançou um programa de trilhões de investimentos em infraestrutura. O Brasil também tem que pensar nesse sentido e temos feito. Está aí sendo tocada a reforma administrativa, a reforma tributária, votamos a medida provisória da capitalização da Eletrobras, tem a questão das ferrovias, o ministro Tarcísio falou comigo outro dia. Então a gente tem que procurar criar um campo. Hoje existe uma espécie de parlamentarismo branco, não é? Em que há uma força muito grande do Congresso Nacional. A gente tem que juntar forças, aí unir os presidentes da Câmara, do Senado, com os deputados e os senadores, para que a gente possa deixar um legado de plantar um terreno fértil para a reconstrução mais rápida possível da nossa economia, voltar a gerar emprego e as pessoas possam começar a ter uma vida normal. Agora é inegável, eu não podia deixar de tocar nesse assunto, a sua participação fundamental, praticamente o deputado que mais brigou nessa batalha da MP da Eletrobras, hein? Foi uma luta que o senhor sofreu também, não foi? Pois é, a gente vê muita mentira, né? As pessoas vêm dizendo que iria aumentar a conta de energia, e o aumento de conta de energia se deu pelas políticas passadas, equivocadas do passado, que apostou no clima, somente em hidrelétrica, aí começava com a falácia de dizer que ia aumentar, sabendo que o aumento era em decorrência disso, nunca da privatização da Eletrobras, que se fez necessária porque perdeu capacidade de investimentos. A cada ponto percentual do PIB que se cresce, há necessidade de crescer 2% de geração de energia. Nós só não temos uma crise de apagão muito grande, o caos instalado, porque nos últimos 10 anos o país não cresceu, mas hoje nós já estamos apontando para um crescimento do PIB acima de 4%, que vai necessitar de crescimento de 8% de geração de energia. Imagine o ano que vem, e não foram feitas as políticas públicas adequadas a isso. Me coube a missão de relatar essa medida provisória e eu centrei em duas coisas. A primeira foi a questão da modicidade tarifária para reduzir a tarifa para o consumidor cativo, que é aquele que é obrigado a comprar energia direto numa distribuidora, não tem onde escolher. A gente aqui, por exemplo, que compra da Coelba, o seu Zé, a Dona Maria, o mais pobre. E centrei na outra coisa, porque a medida provisória ia passar de qualquer jeito, o governo tinha base para isso. Foi fazer uma coisa que todo mundo sempre falou, mas na hora H, pouca gente teve coragem de fazer. E nós colocamos no nosso relatório, tinha a previsão de investimento de 350 milhões de reais por ano para a revitalização de São Francisco por 10 anos. O que foi que nós fizemos? Colocamos isso ad eterno. Agora, esses 350 milhões de reais se tornou um fundo permanente que só deixará de existir quando o Rio São Francisco estiver absolutamente revitalizado, inclusive um saneamento básico de todas as populações de mais de 1.000 cidades ribeirinhas. Então, acho que foi uma conquista
extraordinária para a gente aqui do Nordeste, para aqueles que dependem fundamentalmente do velho Chico. Teve gente que preferiu ficar com o discurso da esquerda, estatizante, e votar contra esse, que acho que era um grande progresso. O texto, teve gente que votou, inclusive, a favor do texto original do governo, que me limitava a 10 anos, em relação ao nosso texto, e transformava esse fundo num fundo permanente. É essa a crítica que eu fiz ao pessoal que votou contra. Bom, se sabia que ia passar, eu acho que era melhor votar a favor de um texto que teve avanço, como foi o nosso relatório, do que com o texto original do governo, que eles preferiram fazer numa tática do quanto pior, melhor, para tentar derrotar a medida provisória. Deputado, a última pergunta, o senhor acha que passa essa reforma política? Isso vai acontecer ou virou lenda? Eu acho um absurdo. Reforma para se beneficiar pessoalmente, não está se pensando em reforma nenhuma que vai melhorar a democracia, a representatividade, diminuir gastos, ao contrário, estão pensando em aumentar gastos, simplesmente para salvar a vida de quem está lá dentro do Congresso. Vai piorar a representatividade, o tal do distritão vai terminar sendo que o poder econômico vai prevalecer, fica muito difícil ter uma alternância, renovação, que é uma coisa salutar na democracia. Eu absolutamente sou totalmente contra o distritão, vou votar contra. Você pode acontecer de um partido lançar 5 candidatos só e eleger todos 5. E pode ter outro partido que consiga ter a mesma votação desse outro partido que elegeu 5 e não eleger nenhum, porque não conseguiu que seus candidatos estivessem naquela faixa de votos. Eu tenho tranquilidade de dizer que em qualquer sistema eu vou me eleger e vou me eleger bem, mas eu sou contra você tirar a oportunidade de minorias. Se você tiver um governo muito forte, tem a capacidade do governador eleger 90% dos deputados. Isso aí eu acho que termina sendo muito ruim. Privilegia quem está lá. Toda vez que se vota alguma coisa para privilegiar quem já está lá, vota contra a sociedade, é uma coisa muito ruim. Eu vou obstruir, vou votar contra, mas reconheço que há um sentimento de preservação e de sobrevivência muito grande que pode levar à aprovação do famigerado distritão lá na Câmara. Eu não sei se isso consegue evoluir no Senado. Tá bom. Deputado Elmar Nascimento, muito obrigado. O senhor já está aí. Muito obrigado aí pela entrevista. E vamos esperar o que é que vai acontecer. O senhor acha que a gente está imunizado até dezembro? Todos nós. A notícia chata agora, né? O deputado Targino Machado tomou as 2 doses e me parece que pegou Covid, está numa situação delicada. Ana Maria Braga tomou 2 doses, pegou Covid, mas está bem, está bem, está bem. Então, essas situações elas vão ocorrer esporadicamente, eu acredito, deputado. De 1.000, 2 vão pegar de novo, mesmo com 2 doses, eu acredito nisso. Mas que vamos estar imunizados quando, hein, deputado? Olha, a expectativa do pessoal toda é muito boa. Semana passada, eu almocei com o Eduardo Paes, no Rio. Sim. A expectativa deles é que até setembro ele esteja com todo mundo lá imunizado. Idem, o Rodrigo Garcia tem me falado com relação a São Paulo, Bruno também aqui em relação a Salvador, tanto é que eles estão na expectativa de poder programar e fazer festa de Réveillon e Carnaval. Isso só será possível, é claro, com a população brasileira totalmente imunizada. Fui passar o São João com um amigo meu no Maranhão, e lá eles já chegaram a 18 anos. Ou seja, as coisas estão evoluindo rapidamente. Eu acho que até no máximo setembro aí a gente vai conseguir imunizar todos os brasileiros.